Extravasou gutta-percha para o seio maxilar. Eu preciso fazer a remoção disso daí ou eu tenho que acompanhar? O que que eu vou fazer? Tem que esperar para saber se o paciente vai ter dor, não vai ter dor? Muito bem, a gente tem casos e casos, extravasamentos e extravasamentos, muitas variáveis envolvidas, mas eu vou mostrar para você um caso específico onde houve um extravasamento sim excessivo de gutta-percha para o seio maxilar e a gutta-percha totalmente deslocada lá para dentro, não simplesmente um cone com um trespasse ali, às vezes de 3, 4 milímetros que seja, né, um grande trespasse, mas de uma gutta-percha que está obturando ali um conduto, era uma gutta-percha realmente totalmente separada, e aí sim a conduta nesse caso foi uma remoção cirúrgica. Então fica aqui, eu vou te contar rapidamente a história que foi publicado, né, desse caso clínico no Journal of Endodontics em 2013 por esses autores. Seguinte, esse paciente apareceu reclamando, né, de dor, e fizeram um teste e fizeram um diagnóstico de uma pulpite. Fizeram um primeiro tratamento endodôntico e o que aconteceu? Depois de algumas semanas ou poucos meses, o paciente retornou com dor. Essa dor que o paciente retornou era dor à mordida, à percussão. E aparentemente, aqui a gente vê, poxa, tá tudo certo, os canais aparentemente bem tratados, bem obturados, nada muito discrepante, só que em função dessa dor do paciente, foi optado pelo quê? Retratamento. Então, nesse retratamento foi ampliado muito mais, os condutos foram totalmente mais preparados, a gente já comentou quanto que se tem, né, de ampliação a mais durante um retratamento, quanto que a gente tem que ponderar muito bem se a questão em si aí é válida, né, da gente começar um retratamento ou identificar melhor de onde que era essa queixa. E aí não foi detectado, tá? Esse dente ele não tinha um MV2, porque pode ser a primeira coisa que a gente suspeita quando se fala de um primeiro molar superior com sintomatologia persistente após o tratamento endodôntico, mas não era o caso. Então, o colega, na hora de reobturar, então de obturar esse retratamento, optou pelo quê? Pelo preenchimento, tá? Nos outros canais foi obturado cone de gutta-percha, cimento H+. E nesse canal mesiovestibular, ele optou por fazer a injeção de gutta-percha termoplastificável, certo? Apenas sem cone e num canal que ele já estava mais ampliado, inclusive a saída de forame bem mais ampliada, o que acabou acontecendo? Né? Acabou sendo extruído essa gutta-percha termoplastificada, injetada ali dentro do canal e o profissional suspeitou disso a partir do momento que ele começou a injetar esse material e não via que esse material estava subindo. Você falou, opa, pera lá, para onde que está indo esse material que eu estou colocando? E a gente vê que foi uma quantidade bastante grande de material, lógico. E aí, a hora que ele se tocou disso, vamos dizer, o estrago já havia sido feito, já havia sido destruído todo esse material, toda essa gutta-percha. O paciente, nesse caso, ele apresentou bastante sintomatologia pós-operatória, não só aquela sintomatologia de dor ao toque que ele já tinha antes, dor à mastigação nesse dente, mas também uma sintomatologia ali de região de seio maxilar, né? De palpação ali em região de seio maxilar, esse paciente apresentava responsivo. E nesse caso, o recomendado já aqui, né, pelo profissional, em conjunto aí com análise de outro profissional também que realizou daí a parte cirúrgica, foi optarem imediatamente pela remoção, ali depois de algumas semanas, só o tempo de planejamento de cirurgia, tempo desse paciente fazer uma tomografia, onde foi detectada exatamente a região correta do extravasamento e foi feita a remoção ali sem maiores transtornos, né? Depois desses procedimentos todos, o paciente ele ainda apresentava alguma sintomatologia, né? Ali no dente já havia reduzido essa sintomatologia percussão, mas ele ainda apresentava uma sintomatologia do que ele relatava antes até do tratamento. E isso é um ponto super interessante também da gente ver, não só, né, pensando aqui nesse caso, como é que eu vou evitar um acidente, uma complicação, né, um extravasamento de material, mas a questão do diagnóstico, porque aqui fica a pergunta, né, e isso inclusive a gente encontra na discussão do artigo, né, não ficou claro ainda qual que era a causa daquela dor persistente relatada pelo paciente depois do tratamento endodôntico que levou, inclusive, à opção, né, a essa conduta aí pelo profissional de ter decidido pelo retratamento, né? E aí eu fico perguntando para você nessa hora, será que a sintomatologia desse paciente, ela realmente era de origem endodôntica lá no início das coisas, ou será que tinha alguma outra coisa e tem alguma outra coisa
aí envolvida, que hoje a gente está começando a ter um olhar um pouco mais cuidadoso para essa parte oclusal, para essa parte de apertamento, de trinca, enfim. O paciente ele pode relatar sintomas que às vezes podem confundir realmente o profissional, não é simples da gente pegar e bater o martelo ali, né, na hora da clínica, mas que a gente tendo isso em mente, às vezes vale uma investigação um pouco maior antes dessas tomadas de decisão, como por exemplo foi o caso do retratamento, que acabou levando a uma complicação muito mais severa. Esse paciente acabou passando por uma cirurgia aí, na região do seio maxilar para remoção e curetagem desse material, tá certo? Então, sempre lembrar, né, de um correto diagnóstico e todos os cuidados aí no sentido de evitar um acidente de complicação são muito mais interessantes do que depois a gente ter que tentar resolver ou remendar ou consertar uma situação. Tá ok? Deixa o seu like aqui pra gente, se inscreva na nossa VIP List se você quer receber nossa comunicação exclusiva por lá, o link para cadastro tá aqui nos comentários do Instagram, ou no link da nossa bio do Instagram, ou aqui se você está assistindo no YouTube, tá aqui na descrição desse vídeo, tá ok? Um grande abraço, até a próxima!